falar sobre decretos. Existem decretos humanos, decretos que eram expedidos até pelos tribunais judaicos, tribunais rabínicos, o Sanedrim, o Sinédrio, existem os decretos divinos. Começando pelos decretos humanos, nos diz o Talmud Bava Batra 60b, Ein gozrim gzeira al tzibur, ela im ken rov tzibur yecholim lamod ba. Um critério que sempre era levado em consideração, que sempre estava na mente dos nossos sábios quando eles tinham que lançar decretos ou instituir takanot, decretos, instituições por um motivo ou por outro, por motivos circunstanciais ou porque a época exigia. Então, um critério que sempre eles levavam em conta que não se lança um decreto sobre o público a não ser que a maior parte do público pode implementá-lo, pode cumpri-lo. Então era necessário sempre os sábios avaliarem bem, analisarem se esse decreto é viável, se ele pode ser cumprido pela maioria das pessoas, se não é uma coisa muito difícil de ser instituída, de ser acatada, se a maioria das pessoas podem, de fato, executar e fazer, então lançavam. Caso contrário, mesmo que a intenção era boa, ou mesmo que talvez fosse necessário, exigido, mas se é algo que contraria o hábito da maioria das pessoas, e a maioria das pessoas não seria capaz de dar sustentação a isso, então nem lançavam esse decreto. Falando de decretos divinos, quando Deus decreta lá de cima algo, é bom saber o que diz o Talmud, Tratado Shabbat 63a, Akadosh Baruch Hu Gozer Be'atzadik Mevatel. Muitas vezes nós falamos em decretos e às vezes decretos negativos. Por quê? Porque talvez fizemos por merecer, ou talvez temos uma culpa nesse cartório e por isso nos foi decretado algo ruim, algo mal, seja a nível individual, a nível coletivo. Deus nos livre, mas há um decreto pendente. Então, se sabe que mesmo quando Deus decreta o tzadik, a pessoa justa, elevada, espiritual, o Rebbe, ele tem o poder de anular e cancelar maus decretos. Mesmo que isso já tenha sido decretado por Deus, o tzadik tem o poder de anular e cancelar maus decretos. Assim também encontramos no Talmud Yerushalmi, Ta'anit, capítulo 5, Alachá 1, Shlosha Dvarim Mevatlim Gzeira Kasha. Existem três coisas, nós falamos isso nas nossas preces de Rosh Hashanah e Yom Kippur, existem três coisas capazes de anular decretos maus, decretos duros, difíceis. Quais são essas três coisas eficazes para anular, cancelar, neutralizar maus decretos? Tfilá, oração, simplesmente quando rezamos, pedindo a Deus que anule o decreto. Rezamos com devoção, com intenção. Tzedakah, a tzedakah, a caridade, prática de bondade, né? Isso tem o poder de anular decretos ruins. E tshuvá, quando fazemos tshuvá, quando nos arrependemos das nossas ações ruins, voltamos a Deus, etc. Então, isso anula maus decretos, como nós aprendemos da história de Jonas, que ele pairava um decreto para eliminar a cidade de Nínive, mas todos eles, no final, fizeram tshuvá e foram poupados esse decreto, foi anulado. No Talmud Yerushalmi, Maser Sheini, capítulo 5, Alachá 13, diz que há momentos quando nós pedimos a Deus, falamos a Deus, assina o Mashegazar Taleino. Deus, nós fizemos aquilo que o Senhor decretou para nós, em termos de cumprimento de Torá e Mitzvot. O Senhor estabeleceu na Torá, como decretou sobre nós, que cumpramos essas Mitzvot, essas ordens, fizemos. Afatá, Kadosh Baruch Hu, Aseh Ma Sheftachtan. Agora é sua vez, Deus, faça aquilo que o Senhor nos prometeu, como recompensa de estarmos cumprindo os seus decretos. Falando de decretos celestiais, isso nos remete também ao conceito de destino. Ein Adam nokef etzba'o milmata, ela im kein machrizim alav milmala. Nós já falamos que o destino não impacta o livre-arbítrio da pessoa, mas em outras áreas existe um mazal, existe um plano predestinado para o indivíduo, e na verdade o Talmud nos diz, em Hulin 7a, que uma pessoa sequer mexe o seu dedo aqui embaixo sem antes isso ter sido anunciado em cima.
Então, os nossos movimentos, se nós vamos para um lugar ou para outro, se nós vamos para um emprego, trabalho, outro, um relacionamento, outro, na verdade, todos os nossos movimentos aqui, eles ocorrem depois que foi decretado acima. Claro que é uma questão, como nós sempre enfatizamos, de livre-arbítrio, mas, de forma geral, os nossos passos eles são regidos por Deus. Finalmente, no Talmud Rosh Hashanah 16a, lá são mencionados Arba'at Dvarim, 4 coisas que mekarim gzar dino shel adam, que são capazes de rasgar decretos negativos que pairam sobre a pessoa, mesmo que esses decretos já tenham sido, por assim dizer, escritos no tribunal celestial ou já estão editados, mas há 4 coisas capazes de rasgar e anular isso. Quais seriam elas, de acordo com o Talmud Rosh Hashanah 16a? Tzedakah, o poder da tzedakah, dando tzedakah se pode cancelar, anular, rasgar maus decretos. Tzeakah, clamor a Deus, não apenas a reza, mas com clamor, como gritando a Deus, pedindo auxílio. Shinui Hashem, mudança de nome. Nós vemos que no caso de Avraham e Sará, os nomes deles eram antes Avram e Sarai, e eles eram estéreis durante muitas décadas. Depois Deus muda os seus nomes, e isso muda a sorte deles também. Veshinui Masei, mudança de atitude. Quando a pessoa muda de atitude, mudança de ação, que isso de certa forma também está associado com Tshuvá, essas coisas têm o poder de rasgar maus decretos de acordo com o Talmud.